lá com o programa Virada Radical, aqui já com a nossa mais novo apresentador aqui para vocês, Gabriel, quer dizer, né, mais uma vez, né, sempre conosco aqui. E nós vamos hoje, no nosso programa, já falando sobre as nossas eleições que estão aí já às portas, né? Daqui a pouquinho a gente já vai estar lá indo votar. E o nosso programa de hoje vai falar sobre isso para você que quer esclarecer as suas dúvidas com relação a como votar, como fazer, como é que eu me coloco, né? Eu preciso que alguém me ensine alguma coisa aqui para poder ter uma dimensão na hora de votar, fazer o meu voto, né? De uma forma concreta, de uma forma certa, né? A gente sabe que hoje a nossa eleição, né? Nossos candidatos a presidentes, né? Hoje é o maior número que a gente já tivemos, né? Que é de 13 candidatos a presidente da República, não é isso, Gabriel? Sim, eu acho que é um número bem grande, desde as eleições de 1989 que isso não acontece. Então, tem sido uma eleição histórica nesse sentido, de terem muitos candidatos e uma incerteza, talvez, em relação a essa questão da presidência no país. É isso mesmo. Então, para começar já, a gente vai mostrar um vídeo para vocês das eleições, né? E o papel de cada um dos nossos candidatos, né? De cada um dos cargos que nós estaremos votando nessas nossas eleições, que é para presidente, senador, governador, deputado estadual e deputado federal. Então, a gente vai botar para vocês esse vídeo rapidinho, falando um pouquinho sobre as funções de cada um. As eleições estão chegando. Saiba o que cada candidato vai fazer por você e pelo Brasil. O presidente nomeia os ministros, que vão cuidar de assuntos estratégicos. Ele cuida da relação do Brasil com outros países, movimentando a economia e divulgando a imagem do país no exterior. Além disso, ele faz as leis aprovadas no Congresso se transformarem em benefícios para a população. O senador fiscaliza o presidente, o vice e os ministros e ajuda a decidir sobre o orçamento nacional e a utilização do dinheiro público. Ele elabora leis que trazem benefícios para os eleitores do seu estado e toma decisões importantes sobre acordos internacionais. O deputado estadual fiscaliza o governador, o vice e os secretários e ajuda a elaborar o orçamento estadual. Ele propõe leis de interesse estadual que se transformam em benefícios para a população. O deputado federal tem as mesmas funções do deputado estadual, só que a nível federal. O governador é chefe do poder executivo no estado, comanda a segurança e nomeia secretários. Ele faz as leis aprovadas na Assembleia se transformarem em benefícios para a população e administra os investimentos regionais, garantindo que os municípios cresçam por igual. Agora que você conhece melhor o trabalho do governador, vote e ajude a construir o futuro do Brasil. Isso aí, estamos de volta com o programa Virada Radical, né? E agora a gente vai falar sobre as eleições nesse nosso programa, né? E a gente vai apresentar para vocês aqui os nossos convidados de hoje, que estão, assim, demais para vocês. A gente vai falar demais aqui, eles têm toda a propriedade para falar para a gente sobre esse assunto, não é mesmo? Sim, hoje a gente está aqui com o Ranieri, ele que é contador público, membro da comunidade católica Shalom, de Aliança, né? E também estamos aqui com a Vanessa, que é a juíza eleitoral da 28ª Zona Eleitoral, né? Então, hoje eles vão trazer um pouco dessa visão que a gente tem das eleições, de um sentido mais técnico, né, da juíza que está por dentro de tudo que acontece, e de uma visão mais católica, que estamos aqui com o Ranieri também para falar. É isso aí. E já começando aqui a nossa conversa, né, a gente queria falar para você, né, para a senhora juíza, né, para a senhora poder explicar para a gente um pouquinho sobre o que é a diferença entre o Poder Judiciário, né, o Poder Legislativo e Executivo. Você poderia explicar um pouquinho para a gente, né, quais são os cargos públicos também que estão dentro de cada poder? Boa tarde. Boa tarde. Aos telespectadores. A diferença básica entre os poderes da República, nosso Estado, é o Estado Democrático de Direito, onde existem 3 poderes, harmônicos e independentes entre si. Quais sejam? O Poder Judiciário, cuja função é de aplicação da lei, né? O Poder Legislativo, que é a de confeccionar a lei, ou seja, de produzir a lei. E o Poder Executivo, que é aquele que vai administrar, que vai executar toda a estrutura administrativa do país, do Estado ou do município, né? Então, assim, no âmbito do Poder Executivo, nós temos essas 3 esferas. No âmbito do Poder Legislativo, também nós temos essas 3 esferas. O Poder Judiciário, nós temos a esfera
federal, no âmbito da Justiça Federal e a Justiça Comum. Então, essa questão da divisão judiciária, então, ela é muito mais técnica, mas que, para que os nossos telespectadores tenham apenas a compreensão de que essa divisão é mais uma questão interna. Mas a função principal do Poder Judiciário é de aplicar a lei, né? Nós não temos a função de confeccionar, de produzir a lei, mas nós temos a função de fazer com que essa lei seja cumprida, certo? E na questão do presidente em si, em quais áreas ele atua, assim, qual é a função, porque muitas pessoas não entendem qual é a função do presidente em si, na questão prática, né? Ele vai fazer leis, ele vai aprovar leis. Como é que se dá essa função do presidente dentro desses poderes? O presidente da República é o titular do maior cargo, do cargo mais alto dentro da estrutura administrativa, né, do Estado brasileiro. É ele o responsável por toda a gestão administrativa que temos dentro do nosso país, né? E isso vem seguindo governadores e prefeitos. São eles quem cabem executar, né, aquilo que a lei está a dizer, né, distribuir todos os recursos. Então, é uma função muito importante. Por essa razão que nós pregamos, como integrantes da Justiça Eleitoral, que o eleitor tenha consciência, né, tenha certeza, tenha sabedoria para chegar no dia 7 de outubro, vindouro, e saiba escolher, dada a relevância dessa função pública, que é de gerir todo o destino do país, no caso, logicamente, do presidente da República. Ranieri, e também para nós, né, assim, como cristãos, como católicos, qual é o nosso dever, nossa obrigação, né, diante do nosso voto, né, como deve ser a nossa postura, né, como nós devemos reagir, né, como deve ser nosso olhar, nossa obrigação, né, moral, ética, diante desse nosso compromisso, né? Primeiramente, boa tarde, né, doutora, vocês, né, mais uma vez aqui. Quase ficando sócio, né? Pois é, Ranieri já vai ter a carteirinha aqui. Então, o cristão, né, nós católicos, né, devemos primeiramente analisar bem, né, cada candidato, né, sua história, o histórico, né, como ele está na sociedade, né, se ele é uma pessoa de ídolo, se ele trata bem o bem comum, se ele busca realizar e fazer, né, as coisas acontecerem segundo uma austeridade, honestidade, né, integridade. Eu acho que o nosso papel primeiramente é isso, buscar os candidatos, né, que tenham esse interesse e esse desejo, né, de primeiramente servir, né. O grande papel do político hoje é servir, né, não existe outro. Se você não quer buscar essa vocação, se você não tem esse desejo de servir, então não busque. Então o nosso papel como católico é buscar autênticos servidores, né, que queiram realmente trabalhar pelo povo, né, mas sempre buscando uma ótica cristã, né? E pesquisar, né, Ranieri? Sim, e não sim, ser alheio, não, porque acho que muitas vezes, né, a gente acaba pecando por isso, digamos assim, né, por essa omissão, digamos, que não ir atrás, de querer saber, de querer conhecer cada candidato, cada proposta, né? Os católicos, na maioria, os católicos fervorosos, eles têm um grande defeito, né? Muitas vezes eles ficam como que de braços cruzados, né, esperando que as coisas aconteçam, né? E nós devemos ser os primeiros, né, a estar na linha de frente, né, buscar candidatos, a exigirmos, né? Falando do executivo, né, do presidente, esse ano é um ano decisivo para o Brasil, por tantos fatores, né, que aconteceram no Brasil, né, corrupção, tantas coisas acontecendo, violência e tudo, e nós como eleitores, né, primeiramente a nossa cidadania, exercemos a nossa cidadania, buscarmos realmente quem está querendo mudar o Brasil, porque do jeito que está, as coisas, né, não podem ficar mais, né. E uma questão que muitas pessoas precisam entender como católicos também, né? Os políticos, eles defendem muitas coisas, pensamentos, ideologias, e como católico, o que a gente pode abstrair disso, né? Quais são os pontos que um católico deve observar no candidato em que ele não pode defender e que um católico também não pode ser a favor, né? Votando naquele candidato.
existem alguns assuntos, alguns temas que são inegociáveis. Um católico não pode negociar o seu voto quando um político defende o aborto, por exemplo. Quando o político defende a eutanásia. Quando defende experiências, né, científicas com células embrionárias, com relação ao casamento homossexual, isso é concreto, né? Isso são coisas inegociáveis, que o católico, o cristão, não pode nem deve votar em candidatos que defendem esses assuntos, né? Que são favoráveis a esses assuntos. Então, o primeiro ponto é esse, né? E buscarmos também selecionar algumas ideologias, né, que acontecem muito em determinados partidos, né? Partidos com pensamentos marxistas, que a igreja é contrária, com pensamento comunista, que o marxismo derivou o comunismo e o socialismo, né? Então também termos esse cuidado, né? Eu sei que é difícil, né? Muitos de nós, né, principalmente aqui no interior, né, temos amigos candidatos de uma determinada denominação partidária, né? E que muitas vezes a gente vai votando por motivações de amizade e deixamos de analisar o que é que a gente está votando, qual partido que nós estamos votando. Por isso nós devemos ter um certo zelo e cuidado com isso. Eu queria saber, né, Reza, para falar um pouco sobre o que é permitido e o que não é com o candidato durante o processo eleitoral, né? Assim, você poderia falar um pouquinho sobre aquilo que eles podem fazer e aquilo que eles não devem fazer também, assim. Veja bem, Letícia, nós estamos no período que denominamos de microprocesso eleitoral, certo? A legislação eleitoral ela é muito vasta nesse aspecto. Então, nós temos condutas que os gestores atuais, eles não podem fazer, e servidores públicos, que são as denominadas condutas vedadas. E também temos as questões de vedações no que tange à propaganda eleitoral. Eu não sei qual foi o seu objetivo, se foi com relação a essas condutas vedadas aos agentes políticos ou se foi nessa seara de propaganda eleitoral. Mas, assim, eu vou traçar aqui o que eu entendo mais relevante, né, e que a população consiga compreender de forma mais objetiva possível. As condutas vedadas, de modo geral, são aquelas em que são fixadas em lei, visando justamente garantir um equilíbrio no pleito, para evitar que aquele que esteja detentor da máquina administrativa, ou seja diretamente ou não, ele venha se utilizar daquela estrutura para beneficiar a si próprio como candidato ou a um sucessor. Então, a legislação eleitoral ela é bem rígida nesse sentido. Então, a legislação eleitoral proíbe, por exemplo, remoções de servidores públicos, revisão geral de remuneração de servidores públicos, ela proíbe, por exemplo, a exoneração de servidores públicos, as demissões, né? Todas são condutas vedadas. Utilização de servidores públicos em prol de uma candidatura, isso também é terminantemente proibido, e cujas as penalidades no âmbito da justiça eleitoral são severas, com possibilidade de se apurar abuso de poder político, inclusive. E, além de outras, por exemplo, também a questão de uso de estruturas administrativas em prol de uma candidatura. Essas são condutas vedadas pela legislação eleitoral. E no que tange à propaganda eleitoral, aqui também eu posso trazer aquelas questões mais básicas. Por exemplo, não se pode o candidato utilizar-se de propaganda que vise denegrir a imagem de outro candidato. Aquelas propagandas eleitorais que sejam em língua que não seja nacional, né? Uma propaganda eleitoral em língua estrangeira, ela não é permitida. Uma propaganda eleitoral que incite a violência, uma propaganda eleitoral que venha a contrariar ou mesmo a pôr em xeque as Forças Armadas, né? Propagandas eleitorais que tenham por finalidade macular a imagem de outra. Então, são condutas também que, no âmbito da propaganda eleitoral, elas não são permitidas, tá certo? Então, espero que tenha atingido o alcance da sua pergunta. E uma grande questão que muitas vezes as pessoas se perguntam, né, até onde que vai, por exemplo, a compra de votos, né? Às vezes um político fala assim, se você votar em mim, eu posso te dar isso, eu posso te dar aquilo. Muitas vezes não sendo dinheiro, né, mas liberar terras ou alguma coisa. Cargos, né? Sim, assim, até cargos públicos. E como é que o eleitor ele pode perceber e olhar assim, olha, isso eu acho que
político não pode fazer, não está no âmbito dele prometer tais coisas. Veja bem, isso aí que você falou, você narrou em uma linguagem bem acessível a captação ilícita do sufrágio. Né? Juridicamente falando, isso se chama captação ilícita do sufrágio. O que é captação ilícita? É justamente aquela conduta em que o candidato, ele oferece, ele promete, ele entrega bens, vantagens de qualquer natureza. Então, se ele promete um emprego, é uma forma de captação ilícita do sufrágio, independente se vier acontecer ou não aquele emprego, independente ou não. Então, basta uma promessa nesse aspecto. Se você votar em mim, se sua família votar em mim, se seus eleitores, por exemplo, chegar um vereador, né? Se seus eleitores me garantam 1.000 votos, que eu vou lhe recompensar com isso. Então, o voto, ele é um instrumento, uma arma democrática para o cidadão exercer o seu direito maior dentro de uma estrutura democrática, é o voto. Então, por isso que a lei assegura que esse voto ele seja dado de forma livre, de forma consciente, de forma sem haver qualquer tipo de coação. Então, por isso que esse tipo de comportamento, de você prometer, de você dar, de você oferecer alguma vantagem ao eleitor em troca de voto, isso é totalmente proibido e se chama captação ilícita de sufrágio. Uhum. É isso aí, então a gente vai continuar com a nossa conversa, certo? No próximo bloco, mas agora a gente vai acompanhar um vídeo do Pense no Alto, nosso quadro aqui, semanal, que a gente mostra para vocês também, um vídeo simples e rápido falando como em quem votar, né? Assim, basicamente, sem fazer alusão a nenhum candidato, certamente, porém ajudando você a saber como votar, né? O que fazer na hora de votar. Se eu for eleito, eu prometo, nunca mais haverá erros litúrgicos. Para todas as pessoas que rezarem o terço, terão garantido indulgência plenária, mais de uma vez ao dia. Se eu for eleito, esses são as minhas promessas. Uai, se eu for eleito, todas as promessas, as romarias, tudinho, vão ser cumpridas, entendeu? Aí tem mulher casando aí para torta e da direita com a quantidade de mulher que tem, fazendo promessa para Santo Antônio, vai ser tudo cumprido. Não vai ter uma promessa, não vai ter uma romaria que não vai ser cumprida da parte do Senhor. Do Senhor. Se eu for eleito, meu irmão, você pode ter certeza disso, que todas as promessas vão ser tudo cumpridas. Se eu for eleito, com certeza vai ter Pense no Alto todo dia, vai ter uma coisa maravilhosa, vamos estar em todos os eventos que nós fomos convidados, sem dúvida alguma. Se eu for eleito, eu prometo, com a graça de Deus, de nunca deixar faltar vídeo diariamente e nem memes no nosso Instagram, todos os dias, memes vão ser postados. E aí, galera, chegando aí, épocas de eleições, né? E a gente vai decidir lançar esse vídeo logo para poder depois, se a gente for lançar depois, a treta ela é muito grande, porque os ânimos estão lá e todo mundo comendo pau, chibado pra tudo quanto é lá, tá entendendo, macho? Não. E a eleição não é pra ser assim, velho. Tipo, se a gente posta esse vídeo sobre eleições depois, a galera vai dizer, tá querendo defender partido X, Y ou Z. E é sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje, tá certo? Mas eu queria começar com o ponto do Cat, que é a pergunta 319. Para você não dizer que sou eu que estou falando besteira, ok? Vamos lá. Posso comprometer-me num partido mesmo quando as suas posições nem sempre estão de acordo com a doutrina cristã? Sim. Charles Só. Porque uma programática cristã muitas vezes está ligada a posições desconfortáveis, não há, quer dizer, there is no, in English, nenhum partido no qual a doutrina cristã se encontre 100% retratada, 100% realizada. Por isso que é muito importante que os católicos participem para fortalecerem as suas posições e tornarem capazes de alcançarem a maioria. Pressuposto para um empenho responsável é uma confissão fundamental do partido pela dignidade inviolável do homem,
pelos direitos humanos, pela personalidade e defesa da vida, bem como o estatuto jurídico da Igreja na sociedade. Ou seja, esses pontos, que é a inviolável dignidade do homem, direitos humanos, o estatuto jurídico da Igreja e a defesa da vida são pontos fundamentais. E isso já está garantido na maioria das constituições, inclusive na Constituição brasileira. Em partidos nas quais são enaltecida a violência, ou faz parte de um programa de ódio social, demagogia, luta entre raças e classes, nesses partidos os cristãos católicos não devem participar, nem com eles colaborar. Então o critério fundamental, gente, não é nós, como católicos, dizer vote em partido X, Y ou Z, ou vote em candidato X, Y ou Z, ou a gente fazer propagandas políticas dentro da igreja. Cara, isso não tem sentido. Cada um de nós, como cidadãos, como pessoas livres, nós temos a nossa liberdade. E na nossa liberdade, escolher aquele partido, aquele candidato, que mais é conforme a proposta cristã. Contudo, although, in English, quer dizer o quê? Que, com certeza, qualquer candidato sempre vão ter pontos que são mais próximos da doutrina da igreja e coisas que são contra. Então nós vamos ter que ter aquela prudência de ver qual é o que mais se encaixa com a proposta cristã. Deu para entender, velho? Isso é muito importante. À luz do Evangelho, da Palavra de Deus. Hoje é engraçado, velho, e isso me dá muito abuso. A galera tem uma tendência de dividir o mundo entre direita e esquerda. E com todo respeito, velho, eu estou terminando meu mestrado em filosofia política. E eu falo para você, sem sombra de dúvidas, o mundo ele não é dividido entre direita e esquerda. Principalmente porque se você aprofundar mesmo na filosofia política, na economia, você vai ver que o que se entende por direita e esquerda são coisas completamente diferentes. Aqui nos Estados Unidos, na Inglaterra, são posições díspares, velho. Algumas coisas que aqui são consideradas de direita, lá nos Estados Unidos são consideradas de esquerda, entendeu? Algumas coisas, vamos aprofundar ainda um pouco mais, tipo a abolição do Estado. Tanto os anarcocapitalistas, que são economicamente de direita, quanto os socialistas, eles são a favor de acabar com o Estado. Os comunistas, perdão, são a favor de acabar com o Estado. Então, o que define uma pessoa ser de direita e de esquerda? Uma extrema-direita, acabar com o Estado. Extrema-esquerda, acabar com o Estado. E a igreja não é a favor de acabar com o Estado. Só para poder contar um exemplo, tá entendendo? Então, velho, é muito importante que você não procure respostas fáceis. Nós temos essa tentação de dividir as coisas e optar sempre por um lado e excluir o outro. Não, velho, o mundo não é assim, tá entendendo? Então, como cristão, como católico, você tem que realmente ter uma responsabilidade política. Claro, ser cristão não é ter um posicionamento político, mas o ser cristão envolve necessariamente, tipo, sem dúvidas, você optar por políticas que sejam favoráveis àquilo que nós acreditamos, como a dignidade da pessoa humana, os direitos humanos, a defesa da igreja como instituição, não como doutrina, porque como doutrina nós vamos defender na sociedade e não na política, deu para entender? Isso é importante. Não adianta você entrar com um discurso religioso no jogo político. Você tem que entrar com um discurso político, fundamental politicamente. Deu para entender? Só para você entender bem, tipo, nós, no Lume, a comunidade que faz parte, There's One Here, a gente faz um grande trabalho de recuperação das drogas. Beleza, é um trabalho social, engajado, tira os irmãos da rua, recuperação, tá entendendo? Reinserção social, irado, caminho de santidade, beleza. Mas se nós não nos engajarmos politicamente, por exemplo, um candidato a presidente há um tempo atrás, Cristóvão Buarque, que inclusive eu, por falta de conhecimento político, votei nesse desgraçado, perdão a palavra, não volto atrás, é um desgramado mesmo, estava lá propondo a legalização da maconha, que é uma primeira porta para a legalização das drogas, entende? Então, tipo assim, eu na minha comunidade sou a favor, né, ali de recuperação das drogas, estou trabalhando, mas aí se na política eu não me presto atenção, eu posso estar condenando muito mais gente do que eu vou tirar, vocês entendem? Então é uma contradição, velho. Pô, tem que pensar sério nisso, entrar mesmo assim num compromisso político, estudar as propostas e não tem respostas fáceis, velho. Procure aqueles candidatos que realmente são muito mais conformes àquilo que é a proposta do Evangelho, da vontade de Deus, que lutem por todos os seres humanos, ricos, pobres, crianças, nascidas ou ainda nascituros, aqueles que defendem o que nós acreditamos como valores cristãos, mesmo que eles nem sejam cristãos.
mas que defendem valores que nós acreditamos que são valores fundamentais. Pense nisso, beleza? Ou melhor, pense no alto. Galera, a gente esquecendo disso. Não, brincando. Pessoal, a gente esquecendo, se você tem dúvidas, algumas coisas, né? Você tem algumas sugestões, mande aqui se você tem mais interesse em ter vídeos sobre esse tema. Acho que a gente nunca lançou, né, Elton? Vídeo sobre isso. Então, comente aqui, sabe? Manifeste esse interesse. Quem sabe a gente faz mais vídeos sobre a doutrina social da igreja, né? E uma dica muito importante. Quando for discutir, velho, sobre política, por favor, seja cristão na discussão. Não xingue, não tenha posições totalitárias. Por favor. Isso não é pense no alto, entendeu? Por favor. LK Veículos Nacionais e Importados, diversas marcas e modelos. Faça-nos uma visita e conheça as novas instalações com uma loja ampla e moderna. Realize seu sonho de adquirir um carro novo com os melhores planos de financiamento em até 60 meses e com entrada facilitada. LK Veículos Novos e Seminovos, trabalhando com todas as financeiras. Rua Manuel Mota, número 50, Monte Castelo. Contatos pelos telefones 3422-2030 e 99967-5969. LK Veículos. Quer você de carro novo. Eita vida boa, camarada. Eita vida boa, abençoada. Eita Masterdic premiada. Tem um caminhão de prêmios pra você levar pra casa. Quer ganhar um caminhão lotado de prêmios? Faça seu plano Master Digna e participe! Viva mais seguro! Viva Master Digna! Tem um caminhão de prêmios pra você levar pra casa. Promoção Caminhão de Prêmios Master Digna. Consulte o regulamento. Novatec Personalização, empresa especializada em brindes, adesivos, banners, crachás, ingressos, avental para formandos, pulseiras de identificação, além de copos e sandálias. Aqui você tem canecas e camisetas personalizadas na hora. E o mais importante, camisas com sublimação total por unidade. Novatec Personalização, Rua Cano das Laranjeiras, 191, Belo Horizonte, próximo à FIP. Telefones 3421-7537 e 99655-4275, o WhatsApp. O mais novo lançamento do Grupo Milindra, Residencial Milindra 8. Localização mais que perfeita no Jardim Califórnia, próximo ao Patos Shopping. Edifício com 3 lojas, 5 apartamentos por andar, cobertura com área de lazer independente, com piscina e bancada com churrasqueira. 3 níveis de garagens, 2 amplos elevadores, gerador, bicicletário, medições individualizadas, pré-instalação para splint, central de gás, academia, salão de festas, um exclusivo salão de jogos. No Residencial Milindra 8 você tem um máximo de conforto e segurança com alto padrão de acabamento. Em todas as varandas se recebe a brisa do Rio Espinharas, onde se vive com a maior tranquilidade. Na cobertura, desfrute da piscina com sol brilhando o dia inteiro. Garanta a felicidade da sua família. Residencial Milindra 8. Viva o primor. Entrada de 15% e o saldo financiado em até 84 meses, com a garantia do Grupo Milindra. O Grupo Hanna oferece a melhor solução em portões automáticos, mármores, granitos, vidros e esquadrias de alumínio e inox. Faça já o seu orçamento. Televendas 3421-3163. Grupo Hanna, qualidade em tudo que faz. Estamos de
volta com o programa Virada Radical, hoje falando sobre o tema tão importante que é o tema das eleições, né? Para você que quer saber como votar, como fazer isso. Então a gente hoje está falando sobre esse assunto, né? E para isso nós temos os nossos convidados de hoje, né, Gabriel? Sim, nossos convidados, Ranieri e Vanessa, que estão sendo super solícitos, respondendo todas as perguntas, tirando nossas dúvidas como eleitores e como cristãos também, né, Letícia? Isso mesmo, né? E já começando a nossa conversa aqui mais uma vez, né? Queria saber, né? Quando vivenciamos uma fraude, um processo com relação que vai contra a lei, né? De algum candidato, digamos assim, como é que a gente faz para fazer uma reclamação com relação a isso, né? Pertinente à pergunta, a questão de notícias, crimes, denúncias que o eleitor, o cidadão, qualquer do povo pode fazer. Basta se dirigir ao Ministério Público Eleitoral, que é naturalmente o titular de uma ação penal eleitoral ou de uma ação eleitoral, tipo de abuso de poder econômico ou uma ação de investigação eleitoral, é o Ministério Público, o caminho. A Justiça Eleitoral também disponibiliza o sistema que é acessível a qualquer cidadão, que é o Pardal. É um aplicativo de celular, baixá-lo no celular e fotografar, filmar aquele momento ou aquela situação que o cidadão entende por ilícita e encaminha direto pelo aplicativo para o Tribunal Regional Eleitoral. Chegando no Tribunal Regional Eleitoral, esta notícia de crime, ela será, ou de propaganda irregular, ou de alguma ilicitude no geral, ela será feita uma triagem, porque às vezes nem tudo que o eleitor, que o cidadão filmou, gravou ou representou é realmente um ilícito eleitoral. Então, feita essa triagem, encaminha-se para o Ministério Público Eleitoral, que, como eu já mencionei inicialmente, é o titular natural de uma ação penal eleitoral ou de uma ação que se chama AIME e AGE, ação de investigação eleitoral ou ação de impugnação de mandato eletivo, né? Então, esses são basicamente o caminho. Também pode se dirigir, essa é uma questão informal. Se o eleitor chegar no cartório eleitoral, por exemplo, na 20ª zona eleitoral aqui de Patos, e representar, olha, existe uma propaganda irregular, até mesmo verbalmente, olha, tem uma propaganda eleitoral irregular em tal lugar, ou então eu presenciei ali uma situação de compra de voto. Então, o juiz eleitoral, com seu poder de polícia, poderá determinar que o oficial de justiça se dirija ao local, verifique em loco aquela situação e promova os atos, as providências necessárias a depender da determinação judicial. Sim, e um dos nossos telespectadores perguntou em relação a essa questão mesmo de propaganda, de banners em locais públicos. Pode ou não pode? Olha, a propaganda eleitoral, ela pode ser realizada em locais privados. E eu não sei se a pergunta foi em relação aos canteiros, né? Sim, aos canteiros. Aqui a gente até já está tendo. É possível a propaganda, desde que seja móvel nesses canteiros, ou seja, que ela possa ser colocada, né, às 8 e retirada até às 10 da noite, às 22 horas, e ela possa permitir o fluxo de veículos e de pedestres. Essa propaganda ela não poderá ser realizada se for no próprio órgão público. Por exemplo, você não pode colocar jamais uma propaganda eleitoral dentro de uma prefeitura, dentro de um hospital, dentro de uma área que, muito embora seja privada, mas seja acessível ao público. E aí eu explico. Um supermercado, um cinema, um teatro. São áreas privadas, porém de acesso ao público. Um shopping, você não vai fazer propaganda naquele local. Por quê? Porque ali é um local privado, mas de acesso ao público. Da mesma forma, órgãos públicos, por natureza, eles não são permitidos fazer a propaganda eleitoral, com exceção do espaço legislativo, por exemplo, a Câmara Municipal, a Câmara Federal. Essa propaganda ela será permitida a depender do entendimento da mesa diretora. Mas nos outros órgãos públicos, hospitais, prefeituras, sedes do poder público em geral, fóruns, sede do Ministério Público, não é permitida a propaganda eleitoral. Também queria saber um pouco, né, de como é que nós fazemos, como nós não devemos fazer, na verdade, né, para votar, assim, né, como nós não devemos votar. Digamos que nós sabemos que o candidato ele participa, né, de um partido, né, então eu devo olhar somente para aquilo que o partido oferece, né, e não olhar para aquilo que o candidato vai seguindo na sua linha, né? E também eu devo confiar no católico no candidato porque ele é católico, né? Isso aí, somente por isso já basta para mim fazer o meu voto, né? Como é que faz, assim? Boa pergunta, né? Uma vez eu vi um especialista na Igreja Católica falando, né, sobre os candidatos, né?
E ele dizia muito assim, nem que seu pai seja candidato a um partido que seja contrário à doutrina cristã, aos fundamentos da fé, da moral, né? Que sejam partidos que tenham pensamentos marxistas, comunistas, socialistas, né? Que busquem muitas mentalidades do mundo hoje com a morte, né? Aquele pensamento descartável da morte, do aborto, né? Que é o mais forte hoje. Nem seu pai, nem sua mãe fosse candidato, você como católico, você na sua consciência você teria o dever de não votar, né? Por isso, né? Porque a sua fé, o que a igreja pensa, o que a sua fé católica diz, é mais importante do que qualquer ideologia, qualquer doutrina. Isso aí. Sim, e muitas vezes os católicos se pegam nessa questão, o candidato ele começa a falar, eu sou católico, eu vou defender isso e isso. Até que ponto a gente deve acreditar nele, assim, né? Só olhando as questões do partido mesmo, ou a gente procurando mais a fundo o que ele já defendeu, como que a gente pode fazer essa triagem, vamos dizer assim, do que o candidato fala? Antigamente era tão difícil, né, a gente procurar pesquisar sobre o candidato, né, o que ele fazia, o que ele pensava. Hoje a gente tem um Google, né, tem o YouTube, você digita lá o nome do candidato, tem todo o histórico, o que ele faz, o que ele fala, tem vídeos, né, é muito fácil, né, muito fácil a gente pesquisar. Agora é preciso a gente sair daquela preguiça, né, e buscar, né, informações, pesquisar sobre os candidatos. Eu acho que a grande importância essa, você saber pesquisar e procurar o que cada candidato pensa e fala. Sim. Doutora, eu queria também saber um pouquinho, né, de qual a influência que tem os votos brancos e nulos, né, para onde é que vai esse porcentagem, como é que funciona? Os votos brancos e nulos não têm influência alguma. Isso é uma pergunta muito importante, porque por mais que o judiciário explique que voto nulo e voto branco não é contado para candidato, para partido algum, as pessoas ainda têm esta concepção de que eu não vou votar branco, porque se eu votar branco, meu voto vai cair para o candidato X. Eu não vou votar nulo, porque se eu votar nulo, meu voto vai ser computado para quem está em primeiro lugar, ou então quem está em último. Não. O voto branco e nulo, ele não conta para ninguém. Ele é anulado, ele é branco. Então, você extrai isso no universo, por exemplo. Nós temos 100 votos. 100 eleitores foram àquela sessão. Desses 100 eleitores, 20 votaram brancos e nulos. Então, nós temos um universo de 80 votos. Então, vai ganhar ali quem tirou a maior quantidade de votos, dos 80 votos. Então, descarta-se aqueles 20 que não vai servir para nada e vamos ficar com 80 votos. Entendeu? Então, assim, é uma questão que, por mais que a gente diga, sempre as pessoas acreditam ainda naquela velha história de replicar, né? Não, eu não vou votar branco, porque se eu votar branco, quem vai se beneficiar é o candidato que está em primeiro lugar. Se eu votar nulo, vai ser o candidato que está em último lugar. Então, voto nulo e branco, ele não serve para nada, para ninguém. Ele não vai contar não vai ter qualquer influência no resultado da eleição. E é importante a gente tratar desse assunto, porque a gente consegue olhar essas eleições pelas pesquisas, que realmente a quantidade de votos brancos, nulos e indecisos realmente está muito grande, né? As pessoas, talvez por essa incerteza em relação aos candidatos, a senhora como juíza, né? Você recomenda que as pessoas, se eu não tenho um candidato que eu não concordo com o que ele fala, não vejo nenhum candidato que apoia aquilo que eu penso, se você realmente apoia que as pessoas votem em branco ou não, ou que realmente façam uma triagem por eliminação para que ache pelo menos um candidato? Negativo. Jamais eu vou orientar ninguém a votar nulo ou em branco. Por quê? Porque se nós estamos insatisfeitos com o modelo atual de gestão, o modelo atual que se faz política no país, a partir do momento que eu anulo o nome já está dizendo, é autoexplicativo, eu estou anulando meu voto, eu estou saindo desta possibilidade de reclamar. Porque se eu não votar, ou então se eu me dirigir à urna e simplesmente digitar branco, ou então digitar um número inexistente lá de algum candidato que não foi registrado,
Então, o que é que vai acontecer? Joãozinho, Mariazinha, Francisquinha, Severino vai lá e vai votar. Então, vai prevalecer o voto de todo aquele universo que eu falei. Então, aqueles 80 eleitores que foram lá decididos por mim. Então, eu indiretamente deleguei uma importante função, uma importante ferramenta que eu tenho para outras pessoas. O que é que vai acontecer? Eu não vou poder reclamar. Eu não vou poder reclamar que o presidente A, o prefeito A, o senador Y, não está fazendo nada ou entrou em corrupção, enfim. Eu não vou poder reclamar porque no momento que eu tinha para a ferramenta que eu tinha, o meu que eu tinha, a minha disponibilização para ir àquela urna, eu simplesmente me mantive inerte, então por que eu vou reclamar depois? Então, a nossa orientação é que o eleitor vá à urna, que o eleitor manifeste a sua vontade naquele momento, que é um momento ímpar, é um momento singular. Nós estamos vivendo a festa maior da democracia. Então, a Justiça Eleitoral conclama, inclusive, o eleitor a se dirigir à urna e fazer como o Ranieri disse. Pesquise o candidato. Né? A gente vive um momento histórico bem singular, justamente diante de tantos acontecimentos, né? Acontecimentos, infelizmente, negativos. Então, esse é o momento da gente reverter esse quadro. Eu acredito que no universo de tantos candidatos aí, todos não estão nessa situação de imbuídos nesses mal propósitos ou nestas situações lamentáveis que nós vemos, que nós escutamos na TV, que nós, infelizmente, estamos aí vivenciando dia após dia. Então, nossa orientação é que vá à urna, que pesquise o candidato, vote consciente, porque é o momento que a gente tem de reverter o quadro, né? Uhum. E até porque, né, eu acho que quando você se isenta, né, se você fica indiferente à votação, você vai dar, sim, eu acho que vai autorizar os corruptos a ganharem, né? Que muitas vezes é assim, você que é consciente, que quer votar e você deixa de votar naquela pessoa certa e os corruptos vão prevalecendo, né? Eu acho que hoje a maior doença, né, o maior câncer do Brasil hoje é a corrupção, né? Acho que a corrupção, ela gera morte de todos os lados, né? A morte da cultura, a morte da educação, a morte da saúde, né? E eu acho que enquanto o brasileiro não se conscientizar disso, né, dizer que olha, agora é o tempo, agora é a hora de nós... Chega, né? Chega. Acho que o cristão tem que dizer isso. Basta. Vamos mudar isso. E é interessante, só pegando aqui a deixa, que tem muitos eleitores que dizem o melhor candidato é o candidato A, é o candidato B, mas eu não vou votar nele porque ele não vai ganhar. Existem muitos. Eu mesmo, como cidadã, como eleitora, como juíza, já escutei isso. Eu acredito na postura do candidato B ou do candidato C, mas infelizmente nas pesquisas ele não está bem, ou então eu sei que ele não vai ganhar. Então, igual você está pensando, outros tantos têm esse mesmo pensamento. Quem sabe se você faz o seu papel, se você pesquisou e entendeu que aquele candidato, a postura daquele candidato é a mais coerente com o seu pensamento, a sua linha de raciocínio e com toda a sua insatisfação, deposite seu voto a ele, você fez sua parte. Né? E é assim que a gente deve se portar. Nós fazemos a nossa parte e espera que o outro também faça. Mas não vamos fazer a nossa parte só se fulano também fazer. Condicionar uma segunda postura. Não. Né? Cada pessoa no seu espaço. Né? Cada ideia dentro da sua respectiva conjuntura. Então, cabe a nós mudar essa realidade. Então, vamos às urnas, vamos exercer a nossa cidadania. Com certeza. Nosso papo está muito bom, né, Letícia? É um papo que nos constrói bastante, como eleitores, como cristãos, mas a gente vai ter que dar uma pausa e agora a gente vai ficar com um vídeo falando da JMJ. Você que quer participar da JMJ, você que quer estar lá junto com o Papa, agora no Panamá, assista esse vídeo e se inspire para chegar até o Panamá. Isso aí. E a gente queria também agradecer desde já, né, a participação aqui, a presença do Ranieri e também da nossa juíza aqui, né, a Vanessa. Muito obrigada pela participação de vocês e pela presença de vocês, nós agradecemos demais. É isso mesmo? E aí vocês fiquem à vontade para vir quantas vezes mais quiserem, tá certo? Muito obrigada. E aí fica aí com esse vídeo, daqui a pouco a gente está de volta.
Queridos jovens do Brasil, estamos aqui no Panamá, no final desse segundo encontro preparatório para a Jornada Mundial da Juventude. Felizes com tudo que vivenciamos nesse dia. Tínhamos vários jovens do Brasil, a Laila, dos Jovens Conectados, outros de algumas comunidades, movimentos. Eu, do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, também o nosso secretário, Padre Alexandre Melo, e sabemos do grande interesse que os jovens do Brasil têm de participar da jornada. Sabemos também dos desafios, né? Nem todos estavam conseguindo voo. Graças a Deus, nos próximos dias se abrirão mais possibilidades e a gente acredita que, com a graça de Deus, Ele vai abrir caminhos para que todos aqueles que desejam possam estar aqui no Panamá em janeiro de 2019. E aqueles que não puderem, que possam se unir espiritualmente e participar também online. Espero também, através das indicações dos Jovens Conectados, que participem desse momento tão especial para a vida da nossa igreja. LK Veículos Nacionais e Importados, diversas marcas e modelos. Faça-nos uma visita e conheça as novas instalações com uma loja ampla e moderna. Realize seu sonho de adquirir um carro novo com os melhores planos de financiamento em até 60 meses e com entrada facilitada. LK Veículos novos e seminovos, trabalhando com todas as financeiras. Rua Manuel Mota, número 50, Monte Castelo. Contatos pelos telefones 3422-2030 e 99967-5969. LK Veículos. Quer você de carro novo? Eita vida boa, camarada. Eita vida boa, abençoada. Eita Master Dig premiada. Tem um caminhão de prêmios pra você levar pra casa. Quer ganhar um caminhão lotado de prêmios? Faça seu plano Master Digna e participe! Viva mais seguro! Viva Master Digna! Tem um caminhão de prêmios pra você levar pra casa. Promoção Caminhão de Prêmios Master Digna. Consulte o regulamento. Novatec Personalização, empresa especializada em brindes, adesivos, banners, crachás, ingressos, avental para formandos, pulseiras de identificação, além de copos e sandálias. Aqui você tem canecas e camisetas personalizadas na hora. E o mais importante, camisas com sublimação total por unidade. Novatec Personalização, Rua Cano das Laranjeiras, 191, Belo Horizonte, próximo à FIP. Telefones 3421-7537 e 99655-4275, o WhatsApp. O mais novo lançamento do Grupo Milindra, Residencial Milindra 8. Localização mais que perfeita no Jardim Califórnia, próximo ao Patos Shopping. Edifício com 3 lojas, 5 apartamentos por andar, cobertura com área de lazer independente, com piscina e bancada com churrasqueira. 3 níveis de garagens, 2 amplos elevadores, gerador, bicicletário, medições individualizadas, pré-instalação para splint, central de gás, academia, salão de festas e um exclusivo salão de jogos. No Residencial Milindra 8 você tem um máximo de conforto e segurança com alto padrão de acabamento. Em todas as varandas se recebe a brisa do Rio Espinharas, onde se vive com a maior tranquilidade. Na cobertura, desfrute da piscina com sol brilhando o dia inteiro. Garanta a felicidade da sua família. Residencial Milindra 8. Viva o primor. Entrada de 15% e o saldo financiado em até 84 meses, com a garantia do Grupo Milindra. O Grupo Hanna oferece a melhor solução em portões automáticos, mármores, granitos, vidros e esquadrias de alumínio e inox. Faça já o seu orçamento. Televendas 3421-3163. Grupo Hanna, qualidade em tudo que faz.
Estamos de volta com Virada Radical. Muito obrigado por você que está nos assistindo hoje aqui na TV Sol. Foi um programa muito bom em que a gente pôde aprender muito em relação às eleições, não é mesmo, Letícia? Com certeza, agora vamos poder dar o nosso voto assim, né? Saber pesquisar, né? Ir atrás de conhecer um pouquinho mais para a gente poder usar da nossa ferramenta que é o nosso voto, né? E não deixar de ir lá e votar, não é mesmo? Com certeza. Isso mesmo. E agora, nosso programa ainda não acabou, nosso programa ainda tem muita coisa para acontecer. Chegou o momento de... Tá rolando, né? Tá rolando da nossa semana. Hoje a gente vai mostrar para vocês Minha Essência, do Thiago Brado, na versão da banda Hari. A banda Hari aí, que vai tocar pra gente. Então se liga aí, daqui a pouco a gente tá de volta com mais oração pra você. Recebe o meu nada.
Acabou de ver Minha Essência, né, no cover aí da banda Hari. E agora chega um momento mais importante do nosso programa, um momento onde a gente vai rezar, a gente vai se colocar diante da presença de Deus, um momento onde nós nos colocamos, né, diante da disposição daquele que é tudo na nossa vida, né? Então, vamos assim nos reunirmos nesse momento, nesse clima de oração, né, entregando a nossa vida, parando um pouquinho, né, aquilo que a gente está fazendo, para se colocar diante da presença de Deus. Por isso, estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó, vinde Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos cantar esta música ao Espírito, suplicando que Ele, que é o autor da nossa vida, nos ensine, nos ilumine a consciência acerca da vontade de Deus para nós, acerca da vontade de Deus para o nosso país. Por isso, cantemos com todo o nosso coração. Ó Espírito Santo, fonte de todo amor, vem me dar teu vigor e a tua paz. Ó Espírito Santo, Deus de todo poder, vem inundar meu ser e me refaz. Não quero mais viver assim, não me deixa trilhar na minha dor, nos planos que são meus. Vem, me faz sair de mim e me leva a voar em teu amor e alçar o livre voo dos filhos de Deus. Não quero mais, não quero mais viver assim, não me deixa trilhar na minha dor, nos planos que são meus. Vem, me faz sair de mim e me leva a voar em teu amor e alçar o livre voo dos filhos de Deus. Ó, se colocando diante do Senhor, deixando-se iluminar por este Espírito Santo. Espírito Santo que nos dá a vida, que nos dá tudo que temos e somos. Vamos deixando assim, entregando o nosso coração nas mãos de Deus. Deixando que o Senhor neste dia também possa iluminar a nossa consciência, iluminar a nossa mente, converter o nosso coração primeiramente em nós.
Senhor Jesus, com Teu Espírito Santo, visitar a cada um dos nossos telespectadores neste momento. Aquelas pessoas que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo, Senhor. Eu peço a Ti. Peço também pelo nosso país, neste tempo, neste período. Nós Te apresentamos, Senhor, o nosso país. Fazemos também deste momento um momento de intercessão pelo nosso país, Senhor. Nós que primeiramente, como cristãos, é o nosso dever, o nosso papel, intercedermos, rezarmos pelas nossas autoridades, pelos nossos governantes. Pedirmos por eles que regem, que são aqueles que estão à frente. Pedimos, Senhor, pelo nosso país, pelo destino do nosso país, para que seja feita a Tua vontade. Acima de qualquer coisa, seja feita a Tua vontade, Senhor. Tua vontade sempre prevaleça. Seja feito o Teu amor, Senhor. Por isso, Senhor, nós queremos confiantes, assim, cantar com todo o nosso desejo no nosso coração. Cantar, Senhor, suplicando também intercessão pelo nosso país, sabendo que se aproximam assim as eleições, que se aproxima assim, esse período tão decisivo do nosso país. Passamos juntos esse momento de intercessão também pelo nosso país, pelos nossos governantes. Cantemos juntos, não quero mais viver assim. Não quero mais viver assim. Não me deixa trilhar na minha dor, nos planos que são meus. Vem e me faz sair de mim e me leva a voar em Teu amor, e alçar o livre voo dos filhos de Deus. Maria, nas Tuas mãos nós confiamos o destino da nossa pátria, da nossa nação, cada eleitor, cada candidato, os nossos governantes que estão no coração de Deus. Desde já fazemos esse momento também de entrega nas Tuas mãos, Maria, para que também Tu possas intervir e na vontade de Deus seja feita. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isso aí. Muito obrigada pela sua participação nessa nossa oração. É sempre muito bom rezar junto com você, né, Gabriel? Com certeza, rezar é algo que nos traz junto de Deus, consegue ordenar as nossas ideias. E nesse momento de eleição, que foi o tema de hoje, rezar é o que vai levar o nosso país para frente, não é mesmo, Letícia? Com certeza, é importante sempre também a nossa intercessão, né, como cristãos. E agora eu gostaria de mostrar para vocês a nossa dica semanal, que é a dica das nossas livrarias Shalom. Você que está precisando aí de um caderninho para você escrever suas anotações, não é mesmo? Então a gente vai dar uma dica para você, que é esse caderninho aqui, olha só que estiloso ele, né, com esse tal aqui, o sinal. E tem outras capas também, de outros tamanhos, que você também pode ir lá e adquirir, que é super prático para você levar lá nas nossas livrarias Shalom, né? E fica onde? E hoje a gente convida você também a conhecer o nosso centro de evangelização. Exatamente. Que fica na rua São José, 634, Santo Antônio, aqui em Patos. Então, se você é daqui de Patos, é daqui perto, venha conhecer nosso centro de evangelização. Lá nós temos uma lanchonete, nós podemos rezar por vocês. Então, pessoas que podem conversar, partilhar da vida com vocês. Então, é um convite que fica para você que mora aqui em Patos ou que deseja visitar o nosso centro de evangelização. Exatamente. E toda quinta-feira a gente tem um convite especial para você, que é a Adoração Jovem. Adoração, na verdade, para todas as idades, né? Mas também temos adoração para jovens, para famílias e para todos, a partir das 7h30 da noite. Tá? Fica esse convite especial toda quinta-feira para você. E o programa está chegando ao fim, não é mesmo, Gabriel? Foi muito bom. Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada pela sua participação. Fique sempre junto conosco. Mas semana que vem tem mais, né? Semana que vem tem mais. É isso aí, então Deus abençoe.
Até mais e shalom. Shalom.